Bom dia, queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 2 de junho. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Os fariseus e os herodianos, como sempre, tentam fazer cair Jesus numa armadilha, mas ele aproveita para nos dar um grande ensinamento. Se Jesus tivesse falado que era lícito pagar o imposto ao imperador, os fariseus, que odiavam os romanos, teriam condenado Jesus. Se ele tivesse falado que não era para pagar, os romanos e seus aliados teriam condenado Jesus. Ele resolve a coisa apontando para uma vida justa e responsável. O cristão não pode ignorar o mundo social em que vive. O discípulo de Jesus se empenha com todas as suas forças para construir o bem comum, o social, como normalmente falamos, a justiça social. E isso vai de mão dada com seu intenso trabalho para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é permitido ou não pagar o imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Jesus percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma cilada? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda e ele perguntou: De quem é esta figura e a inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Em outras ocasiões meditamos sobre este trecho, mas ele é uma mina inesgotável que jorra a vontade de Deus. E hoje nos concentraremos sobre este dar a César. Quem é César? Este nome representa o Estado, representa as autoridades públicas. E o cristão é chamado, nós cristãos, você e eu, somos chamados a respeitar esta ordem pública, porque a principal finalidade dela deve ser promover o bem comum. São Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 13, estejam todos sujeitos ao poder da autoridade, porque não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Vale a pena, irmãos, refletir hoje sobre esta realidade, porque Jesus não comanda de adorar a corrupção, que às vezes cria uma forte reação e nos faz rejeitar tudo o que é política. Jesus fala: não confunda e saiba qual é o dever do cristão.
dai a César o que é de César. Não pense que basta dar a Deus o que é de Deus. Precisa também dar a César o que é de César. Irmãos, sabemos que o nosso Papa Francisco várias vezes disse que a política é uma das mais altas formas de caridade. A podridão da política não é desculpa para fugir dela. Você pode até não se ocupar de política, mas a política se ocupará de você. E será triste? O nome política vem do grego polis, que significa cidade. Portanto, política é a arte de conduzir uma cidade, arte de governar uma cidade. A política é a técnica para construir o bem comum de uma comunidade humana. Você entende como isso é bonito, irmão? Nós, como cristãos, não podemos ficar contemplando o nosso umbigo, achar que o mundo gira somente em torno de nós mesmos. O próprio Deus, no livro do Gênesis, diz: pedirei conta da vida do homem ao homem e a cada um do seu irmão. Deus vai pedir conta a nós dos nossos irmãos. Desde o primeiro momento da comparsa do ser humano sobre a terra, o sonho de Deus foi criar uma comunidade humana. O homem, todos os homens, foram criados como uma só família. Irmãos, se temos um único Pai que é Deus, como podemos pensar que não somos irmãos entre nós? Como se chamam os filhos de um único Pai e de uma única Mãe? Não são irmãos? Se todos nós saímos de Deus, como podemos pensar que não somos irmãos? Pois bem, a política é a arte de conduzir, governar a família de Deus. Entende? O que é a sociedade senão a família de Deus? Para nós cristãos, isso deve ser muito claro. Irmãos, é claro que a sociedade é como uma grande arca de Noé, no sentido que dentro desse barco, que é a sociedade, tem de tudo. Por isso que é difícil manter o leme desse barco. Alguns querem correr em frente, outros puxam para a esquerda, outros para a direita, outros ainda puxam para trás. Mas o cristão não pode pular fora do barco. Que ele durma ou fique acordado, que ele se interesse ou não, esse barco vai para frente. Ele vai e o cristão está dentro. É inútil pensar: a política é suja, eu fico com minhas mãos limpas, eu estou fora. É um raciocínio muito egoísta e por nada cristão. É como se no quarto ao lado do meu alguém está se matando e grita, e eu não me interesso, porque no meu quarto tem paz e só se cantam hinos da igreja. Atenção, porque antes dos hinos Deus diz: pedirei conta da vida do homem ao homem e a cada um do seu irmão. Portanto, irmão, eu, você, somos responsáveis do que acontece na casa inteira. E Deus me pedirá conta do mal que acontece. Ele me perguntará: por que você não fez o que podia para evitar? Se o mundo está pegando fogo, eu não grito pelo perigo, eu não trabalho para apagar um incêndio, para resgatar alguém. Eu me torno culpado de quem morre. Aliás, eu também vou morrer queimado, porque vivo neste mesmo mundo. A política é o meu compromisso para construir um mundo melhor. Jesus fala muito claro: dai a César o que é de César, isto é, seja um bom cidadão, seja um cidadão exemplar, faça seu trabalho, não deixem os loucos e os maus pegarem o volante do carro, porque se o carro bater, todos vão morrer, inclusive você que está dentro.
precisa arregaçar as mangas e se responsabilizar. O mínimo que um cristão possa fazer é se interessar pela política, se interessar em conhecer os partidos ou as pessoas que fazem política, saber se são homens de princípios e de valor, ou se são corruptos. Por exemplo, no ano passado aqui no Brasil, antes das eleições à presidência da República, a Igreja organizou um debate político entre os 8 candidatos, e um bispo fez as perguntas a esses candidatos, para eles se manifestarem, diante das televisões, diante do Brasil inteiro. Toda vez que tem eleições, a Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, prepara uma cartilha, dando orientações, dando critérios para o voto. Não se trata de sustentar um partido ou outro, mas de estimular cada um a deixar de lado os próprios interesses e a trabalhar para o bem comum. Somos realmente responsáveis pelo mundo em que vivemos. Que mundo deixaremos a quem virá depois de nós? Ainda se interessar de política significa conhecer, estudar a situação, estudar os problemas. Qual é a minha atitude diante da máfia? Diante da Andrômeda? Diante do PCC? Diante de todas as organizações criminosas que existem nesse mundo? Diante do tráfico de drogas? Qual é a minha atitude diante da corrupção? Não podemos nos esconder atrás de um dedo, atrás dos nossos probleminhas pessoais. Podemos, pelo menos, conhecer, raciocinar, orar, pedir luz ao Evangelho. Em novembro de 2013, o Papa Francisco falou algo muito forte nesse sentido. Quanto mal fazem para a Igreja os cristãos corruptos, os padres corruptos? Quanto mal fazem para a Igreja? Uma podridão pintada, uma carniça pintada. Essa é a vida do corrupto. De novo, no dia 21 de junho de 2014, na terra calabresa, chagada por um tipo de máfia que se chama Andrômeda, assim o Papa Francisco disse diante de 250 mil pessoas. Quando a adoração do Senhor se substitui à adoração do dinheiro, se abre o caminho do pecado, do interesse pessoal e da prevaricação. Quando não adoramos o Senhor, nos tornamos adoradores do mal, como são aqueles que vivem de falcatrua e violência. A vossa terra, a Calábria, tão bela, conhece os sinais e as consequências desse pecado. A Andrômeda é isso, adoração do mal, desprezo do bem comum. Esse mal deve ser combatido e deve ser expulso. Precisa falar não. A Igreja, tão empenhada na formação das consciências, deve sempre mais gastar-se também para que o bem comum possa prevalecer. Os que na vida seguem esse caminho do mal, como são os mafiosos, não estão em comunhão com Deus. São excomungados. Irmãos, vocês entendem quanto fortes são as palavras do Papa e como elas inspiram a nossa caminhada e a nossa ação, a nossa coerência de vida. Podemos, portanto, refletir à luz do Espírito Santo com calma na oração o que isso significa a todos nós e quais são os propósitos de vida que vamos tomar. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos.